Senhoras e senhores, a Rádio Alfa apresenta A Cartomante, uma radionovela adaptada da obra de Machado de Assis. A história conta o drama de uma mulher que vive um romance proibido com o melhor amigo de seu marido. Caro Camilo, como estão aí na cidade? E o emprego que tua mãe te arranjou? Em minha parte, tenho novidades. Durante a minha vinda para a província, conheci uma jovem donzela de beleza estonteante. Seu nome não poderia ser mais belo, Rita. Ela é graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Tenho certeza que irás amar conhecê-la e a oportunidade de tal sorte não está tão distante. Casar-nos-emos nos próximos dias e, então, regressaremos à cidade onde abrirei meu próprio escritório de advogado. Espero ver-te em breve. Lembranças do teu velho amigo Vilela. Algumas semanas depois, o casal chegou à cidade. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi ao porto recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou para si mesmo que a mulher de Vilela não desmentia as cartas do marido. Era uns anos mais velha que ambos, mas o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor, não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Agora a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes o dele, que o consultava antes de fazer algo ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no seu próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Numa sexta-feira de novembro de 1869, os dois conversavam sobre a jovem ter ido na véspera consultar uma cartomante. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava Rita ao moço Camilo, quando este ria dela. Ria. Os homens são assim, não acreditam em nada, pois sabe que fui, e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Ela se recorda do dia anterior, enquanto conta a Camilo o que aconteceu. A senhora gosta de uma pessoa. Afirma a cartomante enquanto coloca as cartas na mesa. Sim. Após a moça responder, ela continuou a botar as cartas. Você tem medo de que ele te esqueça. Mas que não é verdade. Rita pensou na hora, e percebendo o erro, Camilo interrompeu, rindo. Errou. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Eu juro que eu lhe quero muito. Que seus sustos parecem de criança, em todo caso. Quando estiver com algum receio, a melhor cartomante sou eu. E depois, lembrando do amigo, repreendeu-a. É imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois... Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez, lembrando-se do que lhe foi recém-contado. Tu crês deveras nessas coisas? Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe: Muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se não acredita, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhará tudo. Que mais?
Ele ia contestar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e aos 20 anos desapareceram. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava de imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la. Diga-me, por favor, a verdadeira causa do afastamento de Camilo. Não se preocupe, minha cara. O rapaz está apenas repreendendo-te por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas, e Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas. Tão apaixonados que não pode ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou nele um pensamento. Virtude é preguiçosa e avara. Não gasta tempo nem papel, só interesse ativo e prodígio. Nem por isso Camilo ficou mais sossegado. Temo que o anônimo veja Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. Tive uma ideia. Eu levo os subscritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecem. Se for igual, guardo-a e as rasgo. Nenhuma apareceu. Com o tempo, Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo deveria retornar à casa deles e tatear o marido. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou a denúncia. Mas valia cautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, Camilo recebeu este bilhete de Vilela. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Ele combinou todas essas coisas com a notícia da véspera. Vem, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa. Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e esperando para matá-lo. Camilo estremeceu. Tinha medo. Depois sorriu amarelo. Em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar. E foi andando. De caminho, lembrou-se de ir em casa. Podia achar algum recado de Rita que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem ninguém. Voltou à rua, e a ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. Era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser que Vilela soubesse de tudo agora. A mesma suspensão de suas visitas, sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria a confirmar o resto. Camilo ia andando inquieto e nervoso, relembrando as palavras que estavam recortadas em sua mente. Vem já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. A voz do outro tinha um tom de mistério e ameaça. Vem já pra quê? Tinha medo, tanto que cogitou ir armado, considerando que, se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a ideia,
vexado de si mesmo, e seguia picando o passo na direção do Largo da Carioca, para entrar num tilbury. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. Quanto antes, melhor. Eu não posso estar assim. Pensou ele, mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele não tardaria em testar com perigo. Quase no fim da rua da Guarda Velha, o tilbury teve que parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda do pé do tilbury, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e ele nunca desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas. Dir-se-ia a morada do indiferente destino. Camilo reclinou-se no tilbury para não ver nada. A agitação dele era grande, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, as superstições antigas. Não quer voltar para a primeira travessa e ir por outro caminho? Não! Quero esperar! E inclinava-se para fitar a casa. Depois fez um gesto incrédulo. Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe. Muito longe e com vastas asas cinzentas. Desapareceu, reapareceu e tornou a esvair-se no cérebro. Mas daí a pouco moveu as asas outra vez, mais perto e fazendo uns giros concêntricos. Na rua, gritavam os homens, safando a carroça. Agora! Empurra! O que perdia ele se deu por si na calçada, ao pé da porta, e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos e o corrimão pegajoso, mas ele não viu e nem sentiu nada. Trepou e bateu, não aparecendo ninguém. Teve a ideia de descer, mas já era tarde. A curiosidade fustigava-lhe o sangue e as fontes latejavam-lhe. Ele tornou a bater 1, 2, 3 pancadas. Veio uma mulher. Era a cartomante. Quero consultá-la. Afirmou, fazendo-a deixar entrar. Dali, subiram ao sótão, por uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha mal iluminada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante se sentou do lado oposto, com as costas para a janela, e de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu a gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as embaralhava rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de 40 anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou 3 cartas sobre a mesa. Vejamos primeiro o que te traz aqui. O senhor teve um grande susto. Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. E quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e a ela. Espere. Rapidamente, pegou outra vez das cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos de unhas descuradas. Baralhou-as bem, transpôs os maços 1, 2, 3 vezes. Depois começou a estendê-las. Camilo tinha os olhos nela, curioso e ansioso. As cartas dizem... Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Para que não tenhas medo de nada. Nada acontecerá. Nem a um, nem a outro. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. A senhora restituiu-me a paz do espírito. Disse estendendo a mão por cima da mesa e apertando a da cartomante. Esta levantou-se rindo. Camilo tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo bem que o senhor gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor.
Vá, vá, ragazzi namorato. Olha a escada, é escura. Põe o chapéu. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu as escadas que levavam à rua, enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. Camilo achou o tio Buri esperando e a rua livre. Entrou e seguiu em trote largo. Tudo agora lhe parecia melhor. Chegou a rir dos seus receios, que chamou de pueres. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é que ele lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar-se tanto. Poderia ser algo grave ou gravíssimo. Vamos, vamos, vamos depressa! Repetia ele ao cocheiro. Em verdade, ela adivinhará o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O rapaz pensava. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima. E o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado, mas a mulher, as cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação. Vá, vá, ragazzi namorato. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, indeterminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apelou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Me desculpe, não pude vir mais cedo. O que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez-lhe sinal, e foram para uma sala interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ah! Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão.